sobre essa relação tão complexa do ministro Dias Toffoli com o caso Banco Master, principalmente nessa esteira aí que vem trazendo de revelações da coluna da Andresa Matais, porque as decisões do ministro, como a transferência da custódia das provas para a Procuradoria-Geral da República e a condução da perícia, alimentaram críticas sobre a imparcialidade do processo e contribuíram para o desgaste da imagem do ministro Dias Toffoli. O cenário fica ainda mais sensível com revelações exclusivas do Metrópolis envolvendo esse resort ligado à família do ministro e possíveis conexões com investigados do caso, o que amplia a desconfiança em torno da relatoria. Para analisar esse cenário, a gente convida agora o cientista político, o Magno Coll, para conversar com a gente. Magno, bom dia, bem-vindo de novo ao Acorda Metrópolis. É isso, a situação do ministro Dias Toffoli vai ficando cada vez mais complexa a partir de diversas posições dele lá em relação a quem maneja as provas ou não. Ele teria escolhido os peritos que iam fazer essas análises das provas recolhidas pela Polícia Federal da Operação Compliance Zero, das duas fases. E agora com as revelações da coluna da Andresa Matais, dessa ligação da família dele com gente que comprou o resort, que teria sido da família dele, e gente ligada ao Banco Master, o Magno. Bom dia, Natália, bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no Metrópolis nessa manhã. De fato, a cada dia parece que nós descobrimos uma nova questão aparecendo relacionado ao ministro Dias Toffoli. Nós temos, no início, havia muitos questionamentos a respeito do procedimento do ministro, não apenas por aceitar a pedido da defesa de Daniel Vorcaro que o caso subisse para o STF, mas em diversas outras atitudes tomadas pelo ministro como relator do caso. Teve a cariação entre um diretor do Banco Central e os investigados, que a própria PGR achou esquisita, teve a determinação de sigilo. Antes tínhamos o caso do uso do jatinho para ir a um jogo de futebol, com a presença no mesmo jatinho de um advogado, de um dos acusados. Então, no início, a gente tinha uma série de questionamentos a respeito do proceder do ministro Dias Toffoli. Nos últimos dias, nós tivemos outros questionamentos derivados de questões que apareceram posteriormente, como a ligação desse fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, ligado inerentemente ao caso do Banco Master, com a família de Dias Toffoli, com um resort do qual a família teria participação e teria vendido essa participação a esse fundo. Me parece que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, já entende o quanto está exposto, o quanto a instituição está exposta devido a essa situação, obviamente, desconfortável de Dias Toffoli. Resta a gente entender como o Supremo agirá em relação a isso e como a política acabará por agir em relação a essa situação. A gente precisa entender que nos últimos meses a política esteve em recesso, há muito pouco movimento político, embora você tenha trazido para a gente as declarações do líder do PL, o senador Carlos Portinho, há relativamente pouca movimentação política em relação a esse tema. O que tem transpirado tem sido feito pela atuação da própria imprensa. Uma vez que a política retorne do recesso, a gente precisa aguardar para ver qual será a atitude da política, se nós veremos, por exemplo, a oposição entrando de cabeça nesse caso, ou se a política seguirá preocupada com a eleição que vem em breve e que ocupa todos os campos políticos e deixará a cargo da PGR, a cargo do próprio Supremo e a cargo da imprensa. Caiu? Travou. Daqui a pouquinho o Magno volta. A produção daqui a pouco me avisa quando que o Magno volta. Ele que estava encerrando já essa primeira pergunta, né? Eu questionei sobre esse cai não cai, essa situação difícil do ministro Dias Toffoli à frente do caso Banco Master.
O que eu ia perguntar agora ao Magno é justamente o que ele levantou aí no final. Se os parlamentares, na volta dos trabalhos, né, na volta do recesso, que é bem no comecinho de fevereiro, faltam, portanto, sei lá, alguns dias, 8, 9 dias, 10 dias para ser mais exata, ou seja, está muito próximo da volta, e aí agora os parlamentares começaram a falar especificamente sobre essa situação. A gente lembra que já tem assinatura o bastante para a criação de uma CPI, talvez até de uma CPMI, ou seja, com senadores e deputados, para falar do caso Banco Master. E a gente também tem questionado os especialistas que a gente ouve se uma CPI agora pode atrapalhar as investigações do caso Banco Master, uma vez que essas pessoas todas que estão sendo investigadas, como por exemplo Daniel Vorcaro, vão ser chamadas para falarem com os deputados, responderem as perguntas. A gente sabe, né? CPI, aqueles depoimentos que acontecem durante 12 horas, muitas vezes se estendem por mais de um dia, e são pessoas que estão ali também esperando chamados da justiça para responderem perguntas, questionamentos a partir do que tem sido investigado. A gente já teve 2 fases da operação Compliance Zero. Nas 2, o Daniel Vorcaro era o alvo principal, mas a partir da segunda fase é o entorno dele que é o destaque. Inclusive, o maior patrocinador, o Magno, das campanhas de Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas em 2022, que é o Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro. Então, acho que é um bom gancho, a partir do que você estava encerrando ali na sua primeira resposta, a questão das eleições, né? Essas pessoas todas, empresários, grandes, são bastante importantes para os políticos, principalmente nos anos de eleição, e o que mostra que tem muita gente que talvez queira que as investigações aconteçam, mas tem muita gente que está extremamente preocupada com o andar das investigações que pode chegar nelas, né? São pessoas que tinham muitos contatos. Daniel Vorcaro mesmo já disse que a agenda dele é repleta desses contatos todos, né? Ministros, parlamentares. Então, realmente, a questão e o debate do Banco Master incomoda muito, principalmente no ano de eleição, né? É verdade. E Daniel Vorcaro nunca fez segredo para ninguém que a atuação dele em Brasília era fundamental para os seus negócios. Ou seja, ele não apenas atuava num ambiente que é bastante regulado e que depende bastante da política para evoluir e crescer, mas ele também tinha relações próximas de muita gente importante em Brasília. As pessoas devem estar estranhando um pouco a calma na política devido ao tamanho desse caso. É um caso bastante importante, pode ser a maior fraude bancária da história do país. E a política, que esteve num enfrentamento quase que direto com o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, e também com agentes financeiros, sempre há uma certa tensão entre a política e os bancos, a política e o Supremo Tribunal Federal, e a política está relativamente calma em relação ao caso do Banco Master, por ser um caso que tem tentáculos em muitos lados. Tem tentáculos no campo do governo, tem tentáculos no campo da oposição. A oposição, principalmente, passou muito tempo em debate com o Supremo Tribunal Federal, mas está calmo. É uma questão que esclarece para a gente, mais ou menos, os meandros do poder em Brasília, em que empresários interessados em favores políticos, empresários interessados em ações judiciais, acabam por criar relações íntimas, tanto com políticos, tanto com agentes da justiça. Isso se dá de várias formas, se dá com patrocínio, se dá com favores, se dá com doações eleitorais, se dá com relações que envolvem uma série de questões. Então, a complexidade desse caso nos mostra como a política acaba se juntando com a justiça e acaba se juntando com interesses comerciais, no caso de Daniel Vorcaro. No final das contas, foi a política que tentou salvar o Banco Master antes que ele fosse liquidado. O BRB, que é um banco estatal de Brasília, tentou comprar o Banco Master, salvá-lo da liquidação, e foi o Banco Central que disse, olha, não é um caso
que o Você Banco de Brasília deve entrar. É a imprensa quem está trazendo os casos mais suspeitos, os casos que levam mais questionamento a essa questão do master. Então, me fica um pouco da expectativa de até quando a política conseguirá se esconder e fingir distanciamento do caso do Banco Master, se é que virá a falar um pouco sobre esse caso diante das pressões naturais do ano eleitoral, não só de exposição, mas também de arrecadação. A política não quer parecer ser muito ameaçadora a quem tem muito dinheiro, a quem traz muita doação de campanha no ano eleitoral. E os depoimentos do Daniel Vorcaro estão sob sigilo dentro da investigação que é toda conduzida e liberada pelo STF através da relatoria do ministro Dias Toffoli. Mas, uma vez que Daniel Vorcaro possa ser chamado a ir à CPI no Senado, talvez isso incomode muito, que talvez lá ele fale, né? E ele sabe muita coisa, conhece muita gente. Isso pode, com certeza, estar desesperando muita gente.